Muito boa vida para você que nos assiste. Nós estamos dando continuidade ao nosso mini curso de férias e nesses videoaulas que nós estamos produzindo, nós estamos focando a disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos da Educação. Bem, eu sou o professor Marcos Jean e hoje nós daremos continuidade ao nosso segundo videoaula. No nosso primeiro videoaula, nós falamos sobre as teorias sociológicas da educação, que é o nosso tema desses dois primeiros videoaulas que nós teremos. E no primeiro nós trabalhamos com a introdução do assunto e falamos também sobre a visão de alguns autores. E aí nós começamos falando sobre o Émile Durkheim. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as teorias sociológicas da educação e na aula que vai finalizar esse assunto, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns princípios defendidos por Max Weber, por Karl Marx, por Gramsci, por Bourdieu e pelo brasileiro Moacir Gadot, ok? Então, espero que vocês tenham assistido a nossa primeira videoaula e que possam conseguir entender a sequência do nosso raciocínio ou da explanação das nossas ideias. Para quem nos acompanhou no vídeo anterior, o tema completo ou o tema correto da nossa aula seria Teorias Sociológicas da Educação, onde nós iremos abordar os principais autores. Nós já falamos do Durkheim na aula anterior, hoje nós deveremos falar do Weber, do Marx, do Gramsci, do Bourdieu e do Gadot. E a gente está falando sobre algumas teorias que eles têm defendido sobre a sociedade e sobre a educação. O nosso segundo autor é o alemão Max Weber. Ele vai ser o segundo autor que a gente vai pincelar. Então, Max Weber nasceu numa família influente, numa família economicamente abastada e durante toda a vida ele foi acometido por neuroses, por depressão, sintomas nervosos que afloravam e que debilitavam a sua saúde, mas não debilitavam a sua capacidade de produzir, de pensar, de gerenciar ideias que foram muito e são úteis às sociedades até os nossos dias. Os estudos do Max Weber, foram muito influentes para a leitura da sociedade moderna. Então perceba que parte do pensamento dele ocorre no final do século XIX e no começo do século passado, e 100 anos depois, esses pensamentos ainda são veiculados, ainda são estudados, não somente nos cursos de licenciatura. Ele dizia que a modernidade ela é caracterizada pela racionalização da cultura e da sociedade. É isso que é o denominador comum, é isso que marca, é isso que caracteriza as sociedades modernas. E é bom que a gente entenda que ele foi influenciado muito pelos filósofos alemães, como um bom alemão que ele é. Tanto na filosofia clássica, pelo Immanuel Kant e pelo Friedrich Nietzsche, como pelos filósofos neocantianos, como William Dilthey, e ele também foi muito inspirado pela escola do pensamento social alemão, que marcou a Alemanha, sobretudo nas décadas finais do século XIX e nas décadas iniciais do século XX. Então, ele consegue ter um portfólio, um arcabouço de teóricos que respaldam e que fazem com que, a partir dessas ideias, ele pudesse criar e fomentar as suas próprias ideias. Um livro de Max Weber que eu já tive a oportunidade, o prazer de ler, que eu recomendo, é um livro que, na tradução literal, seria A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde nesse livro ele defende a existência do que ele chamou de self-made men, os homens que se fizeram sozinhos. E nesse livro ele defende que nos países onde houve a proliferação do que ele chama de caldo cultural protestante, esses países eles desenvolveram o capitalismo e eles desenvolveram um perfil de sociedade bem avantajado, bem evoluído, trazendo desdobramentos ou tendo desdobramentos que promoveram um melhor bem-estar da sua população. Ele dizia que também qualquer sistema, sobretudo no capitalista, não deveria ter produções voltadas
é apenas para o consumo na individualidade, mas sobretudo o consumo na coletividade, que é claro, é defendido a partir das produções individualizadas. Max Weber ele não tem nenhuma produção voltada especificamente para a educação, mas ele fala nos seus escritos sobre a conduta do professor, a conduta do educador. E dentre as principais ideias que ele defende, ele diz que todo ser humano era livre para agir e construir sua realidade, e é óbvio, né? A gente entende então por que ele fala no self-made man, nos homens que se fizeram sozinhos. E ele dizia que cabe à sociedade, né, papel da sociologia, desculpa, não da sociedade, mas da sociologia, entender os fatores que determinam essas ações do homem. Né? O que é que faz o homem procurar algo no afã de se tornar livre? Então, é a sociologia que estuda toda a conjuntura, todo o contexto do que promove ou do que vai fazer com que o homem tome essas diretrizes, direcione as suas ações, os seus pensamentos para conseguir aquilo que ele entende ser necessário para que ele possa atingir a liberdade. Ele começa a estudar individualmente os seres, porque ele entende que não se entende a coletividade se não se estuda as partes que compõem essa coletividade. E, ora, nós sabemos que as partes que compõem a coletividade seria a individualidade. Então, entender o homem na sua individualidade era conditio sine qua non para que se pudesse entender o homem na sua coletividade. Defendia também que era necessário para a sociedade a burocratização e a autoridade racional legal, porque ele dizia que a autoridade que é conseguida pela crença na legalidade das regras normativas e na aceitação dessa autoridade é essa autoridade que deve ser seguida. Então, toda essa burocracia do Estado, todo esse aparato de leis, que é uma burocracia, mas passa a ter um respaldo legal, é necessário para que a sociedade possa fluir. E por mais que a gente entenda que é complicado, por mais que a gente entenda que isso às vezes atrapalhe, mas ela deve existir para que as artérias sociais elas possam fluir. E ele dizia que a melhor forma de preparar o cidadão para se adequar a esse portfólio, a esse arcabouço de burocracias e de autoridades, a gente consegue isso através das escolas, quando a educação passa a ser um instrumento para racionalizar o aluno, tornando-o em um homem, em um ser, tornando o homem em um ser obediente, obediente às leis, obediente ao Estado, para que possa haver um fluir normal dessas artérias. Caso contrário, a gente estaria num mundo incivilizado, onde iria imperar a lei do mais forte. O nosso terceiro autor, que é muito estudado tanto na sociologia como na filosofia, sobretudo na pós-modernidade, é o Karl Marx. Karl Marx é o segundo o Raymond Aron, que é esse cidadão que está aqui nessa imagem do lado direito, é o pai da sociologia do conflito, né? Quando ele fala da luta de classes. Então, via de regra, essa luta de classes é a sociologia do conflito. É o criador da sociologia materialista histórico-dialética, ou do materialismo histórico, ou do materialismo dialético, que é mais ou menos essa nomenclatura que nós utilizamos lá na filosofia e na própria história. E as teorias que Karl Marx elabora, não somente da mais-valia, nem da luta de classes, mas todas as teorias que ele aborda foram profundamente influenciadas pelo contexto histórico. Geralmente, todos os filósofos ou todos os sociólogos alemães, eles são influenciados pelo contexto histórico, certo? É um fato que nos remete à ideia de que para que nós entendamos a leitura ou as teorias desses pensadores, nós precisamos estudar a história daquela época, a história do seu tempo. E Marx ele utiliza também muito a dialética, um tanto da dialética hegeliana, e ele nos seus postulados ele vale muito de antagonismos, né? O proletário contra o burguês, o dominante contra o dominado. Por isso é que ele fala tanto da luta de classes. As principais ideias de Marx estão na revolução do proletariado, né, quando o comunismo, então, iria ser o estágio
acima do socialismo, seria o estágio perfeito, o estágio pleno, e ele defendia que o que torna as massas manipuladas ou manipuláveis é o mecanismo que ele chamava de alienação, a partir de uma ideologia, de um pensar, de um agir da classe dominante. Esse pensar e esse agir sobre a classe dominada aliena a classe dominada e ela passa a ser gado, ela passa a ser rebanho. Isso a gente fala com muita propriedade no curso de humanas. No curso de licenciatura, a gente apenas pincela para que nós entendamos que essa lógica da ideologia e da alienação, elas caminham juntas. E no primeiro capítulo que a gente estudar sobre a origem da sociologia, que é o primeiro capítulo que se estuda na licenciatura, na grade, tanto das ciências biológicas como da física, o primeiro capítulo que a gente estuda nessa disciplina é o surgimento e a importância da sociologia. E aí nesse capítulo, a gente termina esse capítulo falando justamente de ideologia e alienação. Então Marx entendia que a força da massa ela constituiria o poder para derrubar as classes dominantes. Lembra daquela máxima, a união faz a força? Então Marx ele meio que romantiza isso lá em 1848, no Manifesto Comunista, quando ele diz: proletário de todo mundo, univos. Para a educação, Marx, a exemplo dos seus pares, também não considerava a educação como um tema dominante na sua obra, mas ele entendia que a educação faz parte do processo histórico das sociedades. É como se ela fosse refém do seu tempo. E ele dizia que a educação é um elemento de manutenção da hierarquia social, onde as classes dominantes iriam exercer o controle sobre as classes dominadas. Quando se estuda o que o sistema manda nós estudarmos, quando nos livros está apenas a visão dos vencedores, quando não existe uma participação da classe dominada naquilo que deve ser estudado ou não. E a escola, assim como o Estado e como a família, fazem parte dessa superestrutura montada para alienar ainda mais, para aculturar ainda mais e para dominar ainda mais as classes dominadas. Ele dizia que a educação deveria ser aliada à praxis social e que ela deveria ter um papel de desalienação e não de alienação. Quando ele diz isso, é claro que ele está pregando uma disrupção na educação. Porque se a educação faz parte de uma superestrutura de poder que foi criada para manter as classes dominadas sob a dominação, sob a tutela das classes dominantes, e quando ele diz que a educação deveria ter um papel de desalienação, então a escola, como sendo a grande mantenedora da educação, a escola precisaria passar por um processo de disrupção, para que se possa, a partir de então, desenvolver um novo homem que seria consciente das suas potencialidades históricas e que seria o agente mudancista da sua própria realidade. E é aí que Marx entende que nós precisamos entender o nosso tempo não apenas para entendê-lo, mas sobretudo para transformá-lo. Ok? Era isso que Marx defendia. O quarto autor de hoje, na verdade o terceiro de hoje, o quarto desde o início desse capítulo, é o italiano Antonio Gramsci. E esse italiano ele é muito estudado, sobretudo quando se fala de história, quando se fala da própria sociologia, né? Porque ele é um dos grandes mentores da ideologia criada e defendida pela esquerda, sobretudo nos países da América Latina. Ele é muito romantizado pela esquerda da América Latina. É óbvio que há muita controvérsia em cima dele, mas não é o tema da nossa aula hoje, não é divinizá-lo, não é romantizá-lo, nem demonizá-lo. Mas a vida do Gramsci ela foi marcada muito por acontecimentos históricos relevantes da sua época. A Revolução Bolchevique, no início do século passado, Primeira Guerra Mundial, entre a primeira e a segunda década do século passado, a crise capitalista no final da segunda década do século passado e a ascensão dos regimes totalitários.
que fica entre a crise de 29 e o início da Segunda Guerra Mundial. Ele foi militante político do Partido Comunista da Itália, era um teórico marxista. Alguns estudiosos dizem que ele aprimorou o marxismo ou que ele radicaliza o marxismo. E ele exerceu, ainda exerce, na verdade, forte influência sobre a ideologia esquerdista na América Latina e sobre alguns intelectuais da educação no Brasil a partir da segunda metade do século XX. Né? Paulo Freire, por exemplo, sofreu influência de postulados gramscianos. Ele tinha discurso e tinha uma defesa contrária aos valores morais e cristãos, porque ele dizia que toda autoridade social, a exemplo de Marx, ela foi instituída para dominar, para oprimir. Então, a autoridade exercida pela família e pela igreja deveriam ser combatidos, porque elas eram autoridades nocivas. E ele defendia, olha aqui, gente, uma nefasta teoria da imposição da legitimidade do intelectual da esquerda sobre o homem comum. Então não havia democracia. O que ele queria, na verdade, era trocar os sujeitos. Sai o dominador, sai o intelectual da direita e entra o intelectual da esquerda. Mas o povo continua na sua mesma geografia de opressão. Então, essa ideia de liberdade ela é muito camuflada pela ideia de que quando se muda quem domina, então meio que se mudaria a essência de quem é dominado, e não é mais ou menos assim. Gramsci falava disso e ele usava a expressão revolução passiva, é uma expressão de cunho dele. Essa revolução passiva seria a revolução que iria marcar a ascensão e estabilização de um intelectual da esquerda no poder, no sentido de conduzir as massas. Então não havia, não na teoria, uma proposta factível de haver realmente uma democratização. Daí essa ideia de que comunismo é o sistema ideal, é o regime ideal, onde há democracia. A gente precisa entender isso, estudar isso com mais afinco, mas isso só nos próximos capítulos. Então, na prática, o que Gramsci pretendia era trocar a velha por uma nova hegemonia, a velha ditadura, a velha liderança por uma nova liderança. Ele se preocupava com a razão, com a escola e com a educação por duas razões principais. Primeiro, porque ele acreditava que o mundo pode ser transformado. E segundo, porque ele entendia que a educação e a cultura podem ser causa e efeito dessa mudança. Elas andam juntas, numa relação praticamente siamesa. Então, é impossível pensar em educação e não pensar em cultura. E esses dois elementos são fundamentais, essenciais para que haja efetivamente mudanças no mundo. Ele critica a escola profissionalizante, porque ele dizia que a escola profissionalizante ela só vai reverberar, multiplicar o discurso de quem está no domínio, preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Dizia também que o desenvolvimento de uma educação para o trabalho iria ocorrer a partir da implantação da escola única e de cultura geral. Essa escola única de cultura geral deveria ser formativa e que juntasse as duas dimensões até então segmentadas na escola, o trabalho manual e o trabalho intelectual. Então a escola não deveria preparar o aluno apenas para exercer um trabalho manual, mas o aluno deveria sim ser imbuído de uma independência, de uma emancipação intelectual e sim também do trabalho manual. Essas ideias, inclusive, foram postas em prática na reforma educacional da Revolução Bolchevique, que dura na União Soviética, na Rússia e depois da União Soviética, até 31, quando Stalin chega ao poder e ele dissemina, ou melhor, ele rechaça essa ideia. Mas a primeira emancipação que o aluno deveria ter seria a emancipação intelectual, o que se chama aqui de trabalho intelectual. Essa escola pregada por Gramsci ou pelos revolucionários bolcheviques, que mais tarde passa a ser chamado de método complexo, ela ministraria a orientação profissional e ela iria preparar os indivíduos tanto para o ingresso em escolas especializadas como para o trabalho produtivo. A diferença é que agora se teria opções. Não seria um trabalho apenas para o trabalho produtivo, para o mercado de trabalho, mas eu também posso ingressar
ou egressar dessa escola nova e ingressar em uma nova perspectiva que me promovesse mais emancipação intelectual. O quinto autor, e nós já estamos nos 20 minutos de aula, o mesmo tempo da aula passada, é o francês Pierre Bourdieu. E ele foi filósofo, né? Faleceu há 20 anos atrás, 21 anos atrás, sociólogo e professor, e estudou, dentre outras coisas, sobre a dominação, a exemplo de Marx e Gramsci, sobre a cultura, sobre a antropologia, sobre a sociologia e sobre a educação, também, além de política e outros assuntos. Entendia que se estuda e o objetivo do estudo que se tem era para entender as desigualdades escolares. E ele, quando faz esse tipo de estudo, ele tenta desmistificar o porquê de haver desigualdades escolares. E a solução para essas desigualdades escolares era a escola pública e gratuita, porque o acesso à educação seria nivelado para todos e iria garantir a igualdade de oportunidade entre todos os cidadãos. Não haveriam aqueles privilegiados, nem haveriam os desprivilegiados, mas a educação seria uniforme para todo mundo. Era essa a ideia. Entendia que essa escola pública e gratuita deveria ser com qualidade, onde os alunos iriam competir com as mesmas condições, mas haveria uma seleção de certa forma, porque ele entendia que os melhores iriam se sobressair e iriam ocupar as melhores posições na hierarquia social. Então, entenda que mesmo nessa colocação dele, nessa ideia dele, haveria meio que um darwinismo, que seria um darwinismo mais que natural, né? É como se o intelecto, as habilidades, elas fossem inatas e elas fossem aprimoradas na escola para uns e não para outros. Ele dizia que a escola reproduz a cultura das classes dominantes e reproduz as relações sociais vigentes. Por isso, a escola também funciona como aparelho ideológico, como dizia o Gramsci e como dizia o Marx. Porque a escola reproduz a ideologia da classe dominante. Então, o antídoto para esse veneno que a escola tem se valido seria a escola pública, a escola gratuita, a escola com qualidade. E para finalizar, a gente está sendo bem rápido, porque é um resumo, né? No curso a gente debate mais, a gente tem outros olhares sobre isso. Nós temos o brasileiro Moacir Gadotti. Ele foi aluno e parceiro do Paulo Freire. Entendia que a educação é um processo contínuo e fundamental, faltou um acentozinho aqui, para a humanização e a socialização do homem. Então, ela não pode ser essa técnica louca, maluca, desenfreada. E porque essa educação, ela deve supor a possibilidade de ruptura pela qual o homem se torna protagonista. O homem apenas não é coadjuvante, ele passa a ser protagonista, ele muda a sua história. Lembra que Marx falava que não adiantava apenas compreender a história, era preciso mudar a história? Mesma ideia do Gadotti, que são teorias muito que se avizinham com as ideologias de esquerda. Para ele não há uma idade certa para aprender, se aprende constantemente, continuamente, e por conta disso o educador precisa se reinventar constantemente. Bom, nós estamos chegando aos 25 minutos do nosso vídeo aula. Nós esperamos que você tenha gostado, que você tenha entendido. A gente tem sido bem rápido porque, como a gente fala, esse assunto a gente vê em algumas aulas e não somente em uma aula. E todo esse assunto que a gente está vendo nesse mini curso é um assunto que se vê, via de regra, em todo o semestre da licenciatura. Então, você assiste essa videoaula tantas vezes quantas você sinta necessidade. Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no nosso próximo videoaula, onde a gente irá trabalhar com um outro assunto ainda dessa linha da sociologia. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.